maravilha, aleluia. Se assente aí, meu irmão, e abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18, eu quero fazer a leitura desse trecho. Nós estamos ministrando uma série, na verdade essa temática sobre o reino de plenitude. E nós temos ministrado, aquecido o nosso coração, a nossa mente. O tempo todo temos pensado, meditado na palavra de Deus sobre essa comunicação, essa revelação de Deus na sua palavra acerca do reino de Deus. E o Senhor Jesus, Ele se comprometeu em todos os dias da sua vida aqui na terra, em ensinar, em revelar sobre este reino. Aleluia. Ele dizia que então esse reino estava chegando. Ele revelou profundidades acerca deste reino. Aleluia. Ele revelou processos deste reino e a implantação deste reino na terra. Se você for nas palavras de Jesus, nos evangelhos, se você ouvir as parábolas de Jesus, você vai poder ali testemunhar do ensino de Jesus acerca do reino de Deus. Aleluia. Reino de plenitude. Eu quero fazer a segunda parte desse sermão, que é sobre a unidade plena do reino. E em Tiago 1, 12 a 18, eu quero ler para você. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim o texto: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Esse texto é maravilhoso, porque ele revela, sabe, o princípio, do começo, do meio e do fim. Ele revela coisas profundas acerca do reino de Deus. Um destaque aqui que eu quero te dar é sobre o estado de prova. E sobre o estado de prova, precisamos de dar um fruto, e esse fruto é da perseverança. Essa perseverança, ela vai ter uma recompensa. E Tiago escreve dizendo que essa recompensa é a coroa da vida. Então, irmãos, o Senhor, Ele fez a criação, e a criação para Ele é algo que Ele tem investido, o que Ele é, para que a criação lhe dê um retorno. E esse retorno não é nem muito para si mesmo, para o ser de Deus, mas para aqueles que foram criados
para desfrutar do que o Senhor é, e Ele reparte com a criação. Eu quero que você entenda também um estado de justiça, um princípio de justiça, que no sermão anterior que eu ministrei aqui à igreja, nós detalhamos muito bem sobre essa questão da justiça, do bem e do mal, sobre o mal estar fora de Deus, mas estar dentro da criação, e como estamos dentro da criação, isso tem um bom propósito. O livre-arbítrio, o amor de Deus sacrificial, mesmo tendo pré-conhecimento de que iríamos cair, Ele mesmo assim cria, porque o princípio não é de mérito, o princípio também não é nem de recompensa, mas é de amor. O princípio é se dar, se doar. Jesus disse que maior é a felicidade, a plenitude de alegria em dar, do que em receber. Amém, irmãos? Então, o propósito do Criador na criação é dar, é repartir o que Ele é e o que Ele tem. E nós, que fomos criados, e toda a criação, desfrutar desta maravilhosa herança que Deus assim estabeleceu. Amém, irmãos? Então, nós somos tentados pelo nosso próprio mal. Tem algo interessante que eu queria destacar aqui para você, e será a base de todo esse sermão. Porém, cada um é tentado pela própria cobiça. Então, por essa cobiça, somos arrastados, seduzidos. E isso vai dar uma consequência: o pecado, a morte. Então, veja bem, por que o reino de Deus, que é perfeito, se dividiu? Ele se dividiu dentro da expressão da criação, dos seres criados. E dentro da criação, Deus estabelece um ponto de trono de seu reino, aonde a corrupção ou a divisão, a tentação não lhe pega. Aonde essa unidade é guardada, esta santidade, esta pureza é preservada, ela persevera. Este é o trono de Deus, dentro da criação. E o Senhor criou as criaturas para terem acesso a essa presença de Deus, a essa glória de Deus. Mas os seres que por vontade própria são tentados pelo seu próprio mal, eles decaem da luz, eles decaem da graça, eles decaem deste propósito de amor. Mesmo assim, o Senhor, em amor, nos resgata do nosso pecado, da nossa morte, da nossa divisão, da nossa separação. Então, irmãos, houve uma separação. Quero lhe dizer que no estado perfeito da presença, da glória de Deus e do trono de Deus e do reino de Deus, Ele é indivisível, Ele é a paz. É interessante, essa semana pensando, pelo Senhor fazer a paz, pela coerência da verdade, seres que cobiçaram o que Deus tem e é, o orgulho lhes envolveram,
e eles caíram, se dividindo. Não bastava aquilo que Deus é e o que Ele tem ser compartilhado de maneira igual, pois o Senhor nos deu a possibilidade de sermos semelhantes. Mas uma criatura que estava perto do trono, neste céu de soberania, neste céu de perfeição, de eternidade, onde o bem e o mal estão separados por uma permanecente temor e amor. Isso dentro da parte de Deus, isso dentro da parte de seres que foram criados, que estão diante desse trono. Parte desses seres caíram numa rebelião. E por que se rebelaram? Por causa do orgulho. E por que se orgulharam? Porque olharam para a glória de Deus e cobiçaram. E esta cobiça trabalhou dentro dos seus pensamentos, das suas intenções, dentro da liberdade que Deus deu em amor para tomarem decisões. Satanás estava diante da glória, Satanás estava diante da unidade, da paz deste reino. E ao cobiçar, ao desejar para ele, de forma egoísta, de forma a desbancar Deus de seu trono, e desejar assentar acima do trono do Criador. Veja bem, irmãos, não se engane. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém, igreja? Deus é perfeito. Ele não pode ser tentado, Ele não tenta, Ele não tem variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, igreja? Aleluia, que segurança para nós, seres criados. Mas os seres criados mudam como sombras inconstantes, por lhe faltar a plenitude do conhecimento das coisas existentes que Deus criou. A gente fica com os nossos botões. Os seres angelicais ficaram com seus botões. A humanidade ficou com seus botões, vislumbrando a glória, sem conhecimento pleno de tudo. E aqui está uma graça maravilhosa. O Senhor não nos criou para deixar a gente sem o conhecimento dEle, mas Ele estabeleceu um tempo determinado para que a gente pudesse crescer em graça e em conhecimento, em amor, temor, em unidade, em comunhão diante dEle. Mas a cobiça desses seres, ao se precipitarem por falta de conhecimento e não de graça, caíram. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga para o seu irmão: você é gerado pela verdade, para a verdade. Essa é a sua origem. Então a mentira do cálculo da cobiça, precipitadamente, gerou um engano, um vácuo de conhecimento, de ignorância,
E dentro da ignorância, sem conhecimento, por precipitação, Satanás, concluiu algo errado acerca de Deus e acerca de si mesmo. A cobiça foi sua motivação. O orgulho foi sua queda. Existe uma prova. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. E isso aqui é maravilhoso. Para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Há um princípio. Os primeiros frutos é dessa obra de frutificação. Aonde tem o processo da semente, aonde tem o processo de tudo aquilo que envolve, de maturação, de formas que vai se criando, se estabelece em fases. Você tem um corpo que é a semente morre, e dá um outro corpo, uma árvore, a árvore é um corpo, e depois então ela dá um fruto, que é outro corpo. Isso são glórias da profundidade da sabedoria de Deus, porque isso determina um tempo ou uma eternidade a ser provada, a ser aperfeiçoada, na base da fé, na base do temor, na base da alegria, na base da esperança, na base do amor, na base do conhecimento de Deus. Então, olha só que maravilhoso, irmão. Primeiros frutos de tudo que Ele criou. Essa frutificação, esse tempo determinado, no estado de perfeição, temendo a Deus e amando a Deus, evitando o mal. Agora, nós estamos num processo onde o mal se misturou. Então, irmãos, mesmo que a gente esteja caído e nesse processo, ainda o resultado é aquele que o Senhor planejou desde o começo. O caminho, a terra é que variou, porque a semente é a mesma. A terra é que ficou amaldiçoada, a terra é que caiu, a terra é que se contaminou. Mas a semente continua a mesma, ela é poderosa para fazer com que ela cresça e dê o fruto determinado por Deus. Amém, igreja? Toda semente tem um tempo determinado para uma colheita. Amém? Lá em Provérbios 21, 26, vá comigo até lá. Provérbios 21, 26. Se eu não me engano, eu estou na versão Almeida, revisada e atualizada. Mas você pode ver aí em várias versões. E essa eu achei interessante porque ela vai falar do cobiçoso que cobiça. Ela vai falar da cobiça, daqueles que cobiçam. Em Provérbios 21, 26, quem encontrou, diga amém. Diz assim: algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Em outra versão ali, o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Amém, igreja? Preste bem atenção. Quando a cobiça, ela vai sendo gerada no interior de um ser que tem vontade própria. E eu vou te dizer qual é a combinação que nos fez cair. Ignorância. Falta de conhecimento. Precipitação. O justo, ele dá, ele
reparte o que tem. A motivação do justo não é cobiçar, não é deter o que tem, mas é aquilo que ele tem, ele dá, ele reparte. Oposto ao justo está o orgulhoso, está o cobiçoso, que olha para o que tem e retém, sem repartir. E olha para que aquele outro que tem, cobiça a ponto de pegar para si, tomar para si. Vocês entendem isso, irmãos? Amém, igreja? Então, quando houve a cobiça no pensamento de Satanás, lá diante do reino da luz, lá diante do trono de Deus, ele cai. Assim também acontece com a humanidade, porque ele olha para essa glória, ele olha para essa criação gloriosa, e ele cobiça, ele dizendo assim: eu quero isso para mim, e eu não quero repartir. Seu coração encontra maldade, e ele é tentado pelo seu próprio mau desejo, pela sua própria cobiça. Amém, irmãos? Então, dentro do coração do justo, na essência do coração de um justo, não há cobiça. Há um desejo de repartir o que tem. O Criador é justo. Amém, igreja? Amém, igreja? E o que Ele é e o que Ele tem, Ele fez a criação e deu, Ele repartiu. Amém, igreja? Aleluia! Sem nenhum interesse, só amor. Amém, igreja? Porque se tem interesse já não é amor. Aleluia! Vá comigo, por favor, em Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu quero lembrar vocês lá em Romanos 12, 1 e 2, e lembrar um trecho do sermão passado, sobre a natureza plenamente divina, onde o bem e o mal coexistem e permanecem separados, e isso é perfeito e eterno, sobre a natureza plenamente caída, né? Tanto dos anjos como dos homens que caíram, e agora então o bem e o mal eles coexistem, mas permanecem misturados, e enquanto permanecem misturados, Deus olha para isso e acha isso bom, não acha isso perfeito, mas acha isso bom, porque tem um propósito de aperfeiçoamento, dentro de um tempo determinado, trabalhando dentro da ignorância do homem ou dos anjos. Amém? Como o amor é responsável, como o amor é uma decisão, como o amor é um compromisso, como o amor é um sacrifício. Então veja bem, fomos criados para esse propósito. Então nossa decisão tem muita responsabilidade, tem muita consequência. E dentro dessa natureza plenamente caída, o bem e o mal, eles permanecem misturados. E aí nós acessamos essa natureza no primeiro Adão, quando ele caiu, cobiçando. Como seu mentor, guardião, se alinhando com essa mentoria de Satanás aqui na terra, duvidando do amor de Deus, duvidando da sabedoria de Deus, duvidando da palavra investida do Criador. Como neófito, se precipitou. Adão se precipitou muito cedo, que nem o seu mentor, Satanás, que se precipitou também muito cedo, diante da sua criação. Você ouviu falar, e a Bíblia nos dá, sobre essa natureza plenamente redimida. E essa natureza plenamente redimida, ela faz algo permanecente. Ou seja, a qualquer momento você pode parar com isso. É uma questão de perseverança, do bom combate da fé,
da credulidade, mesmo sem conhecimento, mesmo sem saber. A fé é a base desse relacionamento. Eu não preciso entender tudo, Deus não precisa me explicar tudo, para que eu creia que Ele é bom, que Ele é perfeito, que Ele tem um bom propósito em tudo. Amém, igreja? Por isso que a nossa relação com o Criador não é por mérito do que você conhece, mas por graça, pelo relacionamento do que Ele é. Amém, igreja? Essa natureza plenamente redimida, Deus, Ele pega o bem e o mal, eles coexistem, mas eles permanecem aperfeiçoados, eles vão sendo separados por uma graça que foi perdida por causa da cobiça e do orgulho, agora pelo quebrantamento da minha mente e do meu coração, humilhando-me diante da poderosa mão do Criador, eu deixo de ser oponente dEle, para me unir em paz com Ele. Então veja bem, irmãos, isso Deus chama de agradável. Então a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus em toda a criação, tem essas dimensões de bom, de agradável e de perfeito. Amém, irmãos? Amém, igreja? O homem e os anjos poderiam desfrutar de um tempo determinado, dentro da perspectiva da vontade perfeita de Deus, obedecendo, não sabendo de tudo, mas obedecendo, crendo. Os anjos caíram da perfeição, os homens caíram da perfeição, e nós, feitos de barro, estamos nesse aperfeiçoamento por causa de um bom propósito, de uma aliança eterna, que foi feita antes da criação. Eu quero confirmar para você essas dimensões, porque em Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo vai escrever. E no capítulo 11 é maravilhoso, irmão, porque o apóstolo dá um discernimento acerca de uma divisão, acerca de uma natureza caída. Ele fala sobre Israel e a igreja, os gentios. E ele fala então que os gentios são como uma oliveira brava. A oliveira brava não dá fruto. Aí ele tinha uma oliveira que dá fruto, que é cultivada, que é Israel. Uma simbologia, que é da história de Israel em relação aos gentios e o mundo todo. Mas que é também uma figura de explicação das coisas, desde a criação, desde o princípio. E entrando então por essa divisão, ele vai trabalhando isso de maneira espetacular. Ele chega em Romanos 12, e ele conclui assim dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Diga para o seu irmão: comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? É necessário passar por prova, estar em prova, para exatamente comprovar que a vontade de Deus plenamente pode ser boa, pode ser agradável, pode ser perfeita. Amém, irmãos? Amém, queridos? Aleluia. Eu quero ir com vocês até Gênesis, capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 1, 3 a 5. Aleluia. Olha só, irmãos, por conta da cobiça, esses seres que estavam em paz, num reino glorioso, perfeito, se dividiram. E eu pensando nessa semana, meu Deus, você sabia que para
uma pessoa, um reino, um governo, uma nação, enfim, alguém que represente um coletivo, uma unidade, baseada em valores, baseada em compromisso e acordo, em amor, em propósito, para manter a paz, a coerência de suas verdades, precisam até mesmo declarar guerra contra aqueles que são rebeldes. Rebeldes, em que sentido? Rebeldes na base desta unidade, na base deste reino. O versículo em Isaías que nós lemos no último sermão que eu ministrei, dizia que Deus faz a paz e Ele cria o mal. Ao promover a paz, aqueles que não são da paz, mesmo desfrutando da paz, cobiçando o que esse reino tem, o que essa unidade é, vão declarar guerra contra esta paz. E para manter a paz, então Deus declara oponência. E por que Deus declara oponência? Porque Ele é o princípio ativo? Não, Ele é reativo. É como legítima defesa, é como um contra-ataque. Satanás se coloca em oponência a Deus porque cobiçou aquilo que era Deus ou que Deus tinha. E por ignorância e engano, ele se opõe a Deus por cobiça e orgulho. Ao fazer isso, seu coração se mantém orgulhoso, ele não se arrepende. Então ele declara guerra, ele dá um ataque. O Senhor, que é paz, para manter a paz, para manter a paz, age num contra-ataque de legítima defesa. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, para manter a paz, é possível gerar um ambiente de guerra. E isso é reativo. O princípio é a paz. Mas, se esse ser que foi criado com poder, e quando eu digo poder é a capacidade de ter vontade própria e de ser responsável por aquilo que decide. Isso nos faz semelhantes a Deus. Amém, igreja? Olha só, os anjos e a humanidade, seres criados, tinham um tempo determinado para um aperfeiçoamento relacional de amor diante do Senhor. Com pecado ou sem o pecado, o tempo de prova, eu calculo, seria o mesmo. Esse crescimento ou aperfeiçoamento é por conhecimento e graça, e essa é a base desde o princípio. Você talvez nunca ouviu falar sobre isso, que vou falar agora. Eu nunca li nos livros, eu nunca vi um pregador pregando. Isso vem por meditar na palavra, e eu posso me arriscar aqui. Mas eu quero te dar um pensamento lógico. Ao estudar a palavra de Deus, percebo a perfeição do Criador. E olha o que eu quero dizer a você, com todo o temor diante de Deus. Lá em Gênesis 1, 3 a 5, quem encontrou, diga amém. Olha o que diz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. A luz criada, amém, irmãos? E separou luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, agora ele está dando uma figura. E as trevas chamou de noite, tudo dentro de um princípio. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Então, olha só, na narrativa da criação, Moisés vai escrevendo por aquilo que ouviu desde Adão. Porque Adão estava no processo também de aperfeiçoamento e de conhecimento. Todo dia que Deus vinha na viração do dia,
Eles conversavam. E Deus ia mostrando para ele, Deus ia apontando, e Deus ia revelando. Em graça e conhecimento, ele crescia. Isso vem desde Adão. Chega em Moisés. Moisés, Deus diz, escreve. E então nós temos a narrativa de Gênesis, aonde o primeiro dia da criação é marcado com um haja luz. Deus deu a luz. O primeiro dia, tem um detalhe aqui, ele separa a luz das trevas. Primeiro dia. Agora, eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 1, 16 a 19. Nós vamos para o quarto dia. E eu vou ler rapidamente. O versículo 16 a 19 diz: Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Amém, irmãos? Deus, em nenhum momento, fala, nesse processo da criação, que ficou perfeito. Ele diz, ficou bom, ficou muito bom, mas perfeito, não. O quarto dia, quando Deus disse, haja luz, ele foi no primeiro dia. Mas no quarto dia, o Senhor cria os luminares. E nós entendemos que aqui na nossa galáxia, o nosso Sol, para governar o dia, a nossa Lua, planeta Terra, para governar a noite. Então, que luz é essa que deu início à criação? Sendo que Deus fez e formou a luz, Ele é Pai das luzes. Ele forma o Sol, Ele forma a Lua, e Ele traz um símbolo, uma figura de luz, para governar a noite, para governar o dia. É o quarto dia. Que luz é essa? Que separação de trevas e luz é essa? Vou com você até Gênesis 1, 26 a 27. Agora nós vamos do primeiro dia, fomos para o quarto dia, agora chegamos no sexto dia da criação. E eu quero lembrar você do que diz Gênesis 26 a 27, o versículo 31 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou, homem e mulher os criou. Versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Amém? Olha só, irmão. No sexto dia, o homem é criado. No primeiro dia, houve separação das trevas e da luz. O que nós entendemos, irmão? O que eu penso é que para a prova dos seres que estavam diante desse céu, do trono de Deus, eles foram criados nesse primeiro dia de criação, diante desse céu do trono de Deus. Essas coisas ainda não tinham sido reveladas, estavam no escuro, irmãos. Então, nesse primeiro dia de criação, onde Ele cria a luz, faz o trono, estabelece seu reino, estabelece suas criaturas em volta, neste primeiro dia, já teve que separar trevas da luz. Os anjos que pecaram no primeiro dia da sua criação. E isso é um tempo. Passa-se 6 dias, ao sexto dia, agora, mais para baixo desse céu, desse trono de Deus, do segundo céu, é agora no terceiro céu, aqui aonde estava escuro. E Deus trouxe formas de luz. E Deus plantou um jardim aqui nesta terra, nessa dimensão. Abaixo disso tudo, dá-se o sexto dia.
o dia em que o homem é criado. Então, veja bem, do primeiro dia até o homem ser criado, 6 dias. Era o tempo de prova, isso passou, chegou o tempo de criar o homem. O homem foi criado no 6º dia. Também há um tempo, irmãos, do homem aqui na terra. Os anjos que não pecaram, permaneceram esse tempo em temor e perseverança. Os anjos que caíram, caíram no primeiro dia. E houve uma rebelião, e o Senhor expulsou eles de lá, para o segundo céu. Esse segundo céu, quando o Senhor abre o véu para dar luz aqui e formar o homem, isso tem um acesso. Aqui, irmão, no primeiro dia da criação do homem, veja bem, e agora dentro da contagem, daqui do tempo para a terra, ele revela que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja bem, então, calcule comigo. No dia em que o homem foi criado, estava contando o primeiro dia. Esse primeiro dia, dentro dessa contagem profética, pode ser 1000 anos. De Adão, irmão, até Abraão, foram 2 dias, 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2 dias, mais 2000 anos, 4000 anos. De Jesus até o tempo que estamos agora, está se completando 2000 anos, 6 dias, 6 milênios. O 7º dia é dia do Senhor, é dia de descanso, é onde o Senhor vai descansar de toda a sua obra, vai dar descanso para a terra, vai ter a sua colheita. Atenção, irmãos. O mesmo tempo de prova para os homens de 6 milênios, ou 6 dias. Quando Adão pecou, foi no primeiro dia da sua criação. Foi dentro do primeiro milênio, da contagem do tempo do homem. Pastor, como assim? Deus disse, o dia em que você comer deste fruto. Então isso corresponde que ele podia estar no primeiro dia, primeiro milênio, e não desobedecer. Ele podia entrar no segundo milênio, no segundo dia, e não desobedecer, e ser coroado em glória, porque esse tempo era o tempo de aperfeiçoamento, de conhecimento e graça. No 7º dia havia coroação, o fruto da terra, o alinhamento do céu e da terra de maneira coroada, porque havia de se comprovar, a prova tinha passado, o homem é aprovado, ele é coroado, a terra descansa, e o reino dos céus e terra são um. O diabo se precipitou no primeiro dia de sua criação, neófito, novo. Adão caiu no primeiro dia da sua criação, neófito, novo, cobiçoso, não creu na palavra do Criador. Amém, igreja? Pastor, passa para mim. A prova do amor aperfeiçoado dos anjos seriam de 6 dias para Deus, dentro dessa determinada eternidade, da glória deste céu que está acima de nós. A prova de amor aperfeiçoado da humanidade seriam de 6 dias para Deus, pois o 7º dia é descanso do Senhor, é a plenitude de todas as coisas aperfeiçoadas em amor. É a agenda dos céus, e eu digo céus e terra, darem o fruto perfeito do Espírito do amor, se unirem em uma eternidade. Você tem uma eternidade passada e uma eternidade futura, uma eternidade vindoura. E o que nos separa, então, é uma contagem de tempo, que é o tempo do homem que estamos aqui. E tem o tempo de Deus. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então, irmãos, há um tempo determinado. Me parece, então, que a queda angelical foi no primeiro dia de sua criação, assim como a queda da humanidade no primeiro dia. Vá comigo lá em 1 Timóteo 3,6, vou te passar uma palavra de Paulo. Paulo, ele ensinava coisas complicadas de entender. Ele era um homem que, às vezes, ele falava coisas que muitos não entendiam. Pedro vai ratificar esta situação, dizendo na sua carta, olha, ninguém distorça o que Paulo ensina. Ele fala coisas difíceis de entender, sim. Mas é porque a gente não tem capacidade de entender.
mas não distorça o que Paulo ensina. Foi Paulo, provavelmente, que experimentou, ou fora do corpo, ou dentro do corpo, uma experiência de contemplar o trono de Deus, esse céu aonde a unidade da paz, a unidade da luz, e é a base de todo o reino de Deus, se é. Amém, irmãos? Diante dele tem seres que foram criados igualzinho Satanás, com o mesmo tempo de prova, e a Bíblia diz, Salmo vai dizer, que aqueles que permanecem em temor, que permanecer em temor, é como se amasse eternamente a Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, em Timóteo, 1 Timóteo 3,6, vai falar assim, ó, não pode, está falando do bispo, né? Que é uma figura de príncipe, de líder, dentro do reino, dentro da igreja, dentro das coisas do reino de Deus. Em 1 Timóteo 3,6 vai dizer, não pode ser recém-convertido. Em outras versões diz, não pode ser neófito, criado há pouco tempo, nascido há pouco tempo. Olha só, irmãos, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O diabo foi condenado, porque precipitadamente, como neófito, como alguém recém-gerado, recém-criado, sem conhecimento, pela sua ignorância, pelo seu orgulho e sua cobiça, ele cai e cai em condenação. Amém, igreja? Tudo indica, então, que Satanás, logo bem pertinho de quando foi criado, ele logo colocou para fora o seu próprio mal, cobiçando o reino de Deus. Cobiçando no sentido de se opor, de querer tirar vantagem para si mesmo de maneira egocêntrica. Amém, irmãos? Enquanto Deus estabelece o seu trono, o seu reino para dar, Satanás olha para tudo isso e fala, opa, eu quero para mim. Quero ir com você em Gênesis 2, 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17, leia comigo no telão. Diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Agora, olha isso aqui, irmão. Deus colocou o homem no jardim para cultivar. Beleza, vamos cuidar, vamos cultivar. Vamos aprender como é que é essas plantas, essas sementes, toda essa beleza, toda a funcionalidade, todo o propósito disso aqui. Ele foi colocado no jardim. Mas também para cuidar. Cuidar por quê? Cuidar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Logo, também pertinho do início da criação de Adão, dentro do jardim, ele também se precipitou, porque foi enganado pela serpente. Pastor, por que a serpente estava lá? Lembra? Porque Deus, que conhece todas as coisas, profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, isso tudo ia sendo revelado com o tempo de prova dos seres angelicais, com o tempo de prova do homem em obediência. Quando isso foi revelado, aqui, irmãos, nesse céu dos homens, nesse jardim onde Deus traz aquele céu, ele traz para cá, para se unir com a terra. Ele estabelece um jardim, o Santo dos Santos, o seu trono ali, a sua presença é estabelecida. Ele faz o homem. Quando a Bíblia diz que Satanás é um querubim ungido, ungido para quê? Uma unção é um investimento de autoridade para cuidar de algo glorioso de Deus. Satanás, ele era ungido
provavelmente para ter um domínio, assim como, uma figura aqui para a gente entender, Saul foi ungido, e aí foi colocado como rei sobre Israel. Depois Davi foi ungido aos 12 anos de idade. Ele foi ungido aos 12 anos, mas ele foi ungido pela uma segunda vez, dentro da tribo de Judá, depois de 18 anos. E depois ele foi ungido dentro dos anciões de Israel, da sua nação, dentro da sua casa, dentro da sua família e tribo, dentro de sua nação. Ele aguardou esta unção, porque acreditava que, ainda que tinha unção de rei, de domínio, ele precisava de um tempo determinado para aprender o caráter deste reino. Aos 30 anos, ele começa a governar como rei. Satanás era ungido. E ele tinha um tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Isso dentro do tempo eterno de Deus. Eu não sei te explicar isso. Mas ele se precipitou. Eu penso, irmãos, que esse guardião era para se unir com o homem, assim como nós temos os anjos, que estão na presença de Deus, e que fazem ministrações do céu de Deus, do trono de Deus, aqui. E abençoam os seres humanos. São seres ministradores, amém, irmãos? Fazem ofício para preservar a terra, alinhando com o céu. Satanás, irmão, ele decaiu de lá. Aqui, irmãos, eu penso que ele poderia se unir, ele poderia quebrantar seu coração. Da instância da glória ele caiu, mas aqui ele poderia se quebrantar, se arrepender. Meu Deus, olha a minha rebelião, olha a minha queda. Vou falar ao homem, vou influenciar o homem de alguma forma a crer. Olha o que eu aprendi com a minha queda. Não, irmãos, ele não se arrepende, porque o seu coração é cobiçoso, é endurecido, e ainda que conheça a verdade, ainda que contemple a verdade, seu coração é cobiçoso. Por vontade própria, ele permanece endurecido, ele permanece rebelde, ele não se arrepende. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é não se arrepender, permanecer sem arrependimento. Então ele olha para a oportunidade de falar: agora é que vou estabelecer o que eu desejo, o que eu cobiço nesta terra. Ele se tornou o príncipe deste mundo, porque lhe foi dado o governo. Adão cai enganado, e agora o inimigo é estabelecido na terra. Preste bem atenção, irmãos. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém, irmãos? Satanás está no segundo céu, irmãos. Em um tempo determinado ele tinha acesso, perdeu. Ele está no segundo céu. Ele acessa aqui porque agora grilou a terra por engano e por queda do homem que sujeitou ao engano. A Bíblia diz que na grande tribulação, na metade da grande tribulação, os últimos 7 anos desse tempo determinado, tudo contado por Deus, Jesus disse que viu ele caindo. Ele vai cair do segundo céu e vai vir para cá. Vocês não têm noção do que é isso. Isso será a grande tribulação. Mas a Bíblia diz também que é aqui que vai convergir todas as coisas. Porque foi aqui, no lugar mais baixo, no ser mais pequeno e humilde, de barro, que ele, para preencher toda a glória da criação, se fez um como nós. E quando ele chegar aqui, irmãos, Jesus vai chegar com toda a glória de um reino eterno e estabelecer o seu reino na terra.
Os 6 dias passaram, é o 7º dia. Amém, irmãos? E sabe o que ele vai fazer? Vai prender Satanás e vai colocá-lo junto com o anticristo e todos aqueles que são duros de coração, que não se arrependem. A Bíblia diz no lago de fogo. Sabe o que é o lago de fogo? Está abaixo, irmão. Você vai lá na parede do universo, lá na parede do universo, tem um escuro. A Bíblia chama esse lugar de debaixo da terra. Tem um véu. Lá estão aqueles que morreram aguardando o descanso, a glorificação. Lá estão aqueles que morreram na incredulidade, porque endureceram o seu coração, não se arrependeram, não creram na palavra do Criador. Amém, igreja? Mas embaixo tem um abismo. Nesse abismo tem uns seres, os rebeldes, que fizeram uma coisa muito feia. Gênesis 6. Judas vai confirmar isso. Estão aprisionados, anjos que estão aprisionados para o dia do juízo. Abaixo do abismo, do Tártaro, a Bíblia diz de lago de fogo, que será inaugurado quando Jesus descer do céu e trazer os céus e terra. Essa terra, essa ordem de terra vai passar. Os que estão mortos vão ressuscitar. Amém, igreja? Ele vai ser aprisionado. Ali é o juízo de Deus. Pastor, metade das coisas eu entendi. Não tem importância. Isso não te impede de crer, não te impede de ter um relacionamento com Deus, não te impede de ser nascido para o amor de Deus. Você precisa só de fé. Mas se você puder, irmão, como Pedro vai dizer, acrescente à tua fé o conhecimento, a fé, a virtude, a perseverança, amém, irmãos? O aperfeiçoamento. A fé é só a base, irmão. Toda relação é pela fé básica. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero te falar lá em Mateus 13, versículo 24. Aleluia. Mateus 13, 24. É nessa hora, irmão, que eu olho para o relógio e vejo que 5 minutos pode se tornar 15 minutos. O tempo para, irmãos. Aleluia. Jesus multiplica para o sol, para a lua. Aleluia. Coisa interessante, irmãos. Você sabe por que a Bíblia diz que é tarde e manhã e houve o primeiro dia, tarde e manhã? Porque, irmão, nessa atmosfera que tinha água em cima, água embaixo ainda como vapor, a terra ainda não tinha experimentado. Essa atmosfera é antediluviana. E toda a criação e toda a saúde, os homens viveram até 1000 anos. Esse 1000 anos também tem a ver com o primeiro dia. Adão pecou no primeiro dia, por quê? Porque ele não passou de 1000 anos, ele morre. E a Bíblia vai dizer que Adão viveu 930 anos. E teve teve filhos e filhas. E morreu. No dia em que você pecar, você vai morrer. Primeiro dia, 1000 anos. Nenhum daqueles viveram mais de 1000 anos. Amém, igreja? Primeiro dia. Só para você ficar ligado nessa contagem. Atenção, irmãos. Quero ir com vocês no ensino da parábola de Jesus. Versículo 24 de Mateus 13, ele diz: Jesus contou outra parábola, dizendo, atenção, igreja, é Jesus. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, atenção, irmãos, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Irmão, Deus, o Senhor não criou todas as coisas perfeitas?
Da onde vem o mal? Da onde vem a semente ruim? Da onde vem o inimigo? O oposto a Deus, o anti-Deus. Olha isso aqui, irmãos. Preste atenção, irmão, na parábola de Jesus. Ele está falando sobre o reino dos céus. E aí Jesus vai responder: de onde veio o joio? Versículo 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Versículo 29, ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Lembra que tem aqueles que vão ser gerados pela palavra da verdade? Amém, irmãos? Amém, igreja? Preste bem atenção. Deixa crescer juntos, ou seja, deixa os 6 dias passar. Eu acredito na minha semente, a semente de Deus. Amém, igreja? A terra ficou contaminada, mas não é a terra, é a semente. A minha semente, ela é como minha palavra, ela vai cumprir o que promete. Amém, igreja? Aleluia. Aí eles disseram, ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Versículo 34, Jesus responde e explica a parábola. Só lembrando, irmãos, que joio e trigo, eles são muito parecidos. Qual que é a diferença? É que trigo tem semente e reproduz. É verdade. O joio é aparência, não tem semente, não tem nutriente, só serve como palha para ser queimado. É aparência, não é de verdade. Parece verdade, mas não é. Quem é da verdade, irmão, vai gerar vida, vai reproduzir o reino. Amém, igreja? Quem é da mentira vai permanecer endurecido, vai permanecer, sabe, na desobediência, vai permanecer com o coração fechado, sem crer. Versículo 34, ele vai dar a resposta, ele vai explicar. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, e cumprindo-se então, assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Olha que coisa linda, irmão. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu, irmão, bem simples: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos que não pecaram. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos 6 dias, no tempo da colheita. O Filho do homem enviará os seus anjos, eles tirarão do seu reino, olha aqui, eles tirarão do seu reino, quem? Os rebeldes, os que não se quebrantaram, os que não se uniram em amor e temor. Atenção, igreja, ele vai tirar do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Amém, igreja? Que permanecem nele. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choros e ranger de dentes. Aonde que é a fornalha, igreja? Lá, irmão. Cola na parede do universo. Lá! Passa um escuro. É lá. Mas lá. Lá é a fornalha. Lago de fogo. Diga para o seu irmão: lago de fogo. É lá onde o Senhor vai botar a palha. Quiseram acreditar na mentira. Fez-se um reino de mentira, um reino de aparência, um reino de cobiça. E se distanciaram da verdade. Adoraram a criatura em vez do Criador. Juntaram para si mestres.
cobiçosos, orgulhosos, se dividiram, se declararam guerra contra o Deus da paz. Olha só, irmãos, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Atenção, aquele que tem ouvidos, ouça. Meu Deus, aquele que tem ouvidos, ouça. Não endureça o seu coração diante da voz do Espírito. Não faça como os rebeldes. Amém, igreja? Meu irmão, eu tinha mais coisas para ler para você e lembrar. Ai, meu Deus, eu preciso. Senhor, faz parar o tempo. Isaías 27, 1:6. Esse aqui eu tenho que ler, irmão. Eu tenho que ler. Quem quer ouvir mais? Vou melhorar a pergunta. Quem tem ouvidos para ouvir aí? Que bom, irmão. Que bom que vocês querem ouvir. Então, Isaías 27, 1-6. Eu vou ler para você. Vai aqui no telão, irmão. Senão a gente vai. Diz assim. Olha isso aqui, irmãos. Meu Deus. O Senhor está falando para Isaías. Está falando de Israel. Está falando da criação. Está falando de tudo, irmão. Dessas figuras que mostra em camadas a revelação da grandeza do trono de Deus, do reino de Deus na terra, enfim, os céus e tudo. E aí olha as profecias de Isaías, capítulo 27, 1 vai dizer. Olha isso aqui, irmão. Naquele dia, que dia, irmãos? Que dia, igreja? No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor, igreja? Os irmãos aqui que é adventista, pelo amor de Deus. Qual é o dia do Senhor? É o 7º dia, irmão. É dia de descanso. Deus colocou isso na nossa semana. É para a gente ficar, irmão, aficionado mesmo. Fica, meu Deus, 6 dias, 7 dias. Eu estou desse jeito, irmão. Naquele dia, que dia, irmão? É o dia em que o céu, terra se alinham. Seja sem o pecado ou com o pecado, eles se alinham. É o tempo determinado. É o dia do Senhor, da colheita, dos frutos, da prova de seu amor, do seu reino. É onde a plenitude do reino, que vem dos céus, se estabelece em toda a criação. E tudo será um, como Ele é um. Amém, igreja? É o dia do Senhor, e Ele diz, naquele dia o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará a serpente, ou leviatã, serpente veloz. Olha isso aqui, irmãos. O dia do juízo desse rebelde que está vindo, caindo, vai ser nesse dia. Lembra da visão de Apocalipse? Ele vem cavalgando sobre as nuvens, o seu manto está manchado de sangue, tem fogos nos seus olhos e da sua boca sai uma espada longa. Para quem, irmãos? Para os rebeldes, para os que têm ouvido e não ouvem, para os que têm olhos e não veem. É por isso que ele falava por parábola, porque a mesma palavra que sara, a mesma palavra que salva, é a mesma verdade que condena, é justiça. A mesma palavra, irmãos. Severa, longa e forte, castigará o leviatã, serpente veloz. Olha isso aqui, irmão, um monte de serpente aí que vira dragão. O leviatã, serpente tortuosa. Matará no mar a serpente aquática. Ele está falando, irmão, das formas de Satanás. Aquela serpente antiga virou um dragão aonde? No passar dos dias, com as nações, o anticristo, o mundo todo, irmão, se voltou contra Deus. Essa serpente virou um dragão. Esse dragão virou um monstro de 7 cabeças, 10 chifres. É a figura do Apocalipse, irmão. Isso aqui, irmão, naquele dia,
cantem sobre a vinha frutífera. Irmão, tem uma vinha, tem uma colheita, amém, irmãos? E ele está falando não para o joio, ele está falando para aquele que é de verdade. É a vinha frutífera, amém, igreja? Cantem. Eu, Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e o protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Então, irmão, aqui na terra o inimigo veio e semeou. Só que tem um reino, irmão. Tem uma vinha, tem uma frutificação que é perfeita, que é guardada por Deus. Esta é a base do seu reino. Ele não se contamina, ele é puro, ele é santo. E ele vai trazer isso para toda a criação, igreja. Ele diz, eu, o Senhor, sou o vigia. O inimigo não vai semear aqui não. Porque eu tenho a minha semente. Eu planto, eu rego, eu colho. Amém, igreja? Ele é o agricultor, eu sou a videira. Ele é o agricultor. Todo ramo que está em mim, se permanece, dá frutos. Amém, igreja? E aqueles que ouvem a palavra da verdade não são joio. Rego-a constantemente, protejo dia e noite, para impedir que lhe façam dano. E ele diz assim, não estou irado. Se alguém pensar, Deus está irado com Satanás. Satanás não é inimigo de Deus, irmão. Fala para o seu irmão. Satanás não é inimigo de Deus. Diga para o seu irmão. Ele é o seu inimigo. Ele é inimigo do homem, irmão. Ele não é inimigo de Deus. Ele não tem cacife, ele não tem categoria. Ele não pode ser ranqueado diante da criação para ser oponente. Dentro da rebeldia dele, ele pensa, estou ganhando vantagem. E Deus está dizendo, eu já sei o fim. A minha semente é poderosa. Aleluia! Aleluia! Eu não estou irado. Olha isso aqui, irmão. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentassem, eu marcharia contra eles em combate e poria fogo neles todos. Se não, que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Oh! Aleluia! Paulo vai falar em 1 Coríntios 11, agora eu vou encerrar, irmãos. Versículos 17 a 19, olha que legal. Você não pegou isso, mas entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Está falando da igreja, está falando de... Aí ele diz assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Passaram pela prova, comprovaram que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Aleluia! Uou! Aleluia! Fique de pé, meu irmão. Santo é o Senhor. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu o conhecimento da palavra hoje? Foi-lhe dado mais conhecimento, amém? Então, meu irmão, você que já tem fé, ganhou mais conhecimento? Vai, irmão, e profetiza, e testemunha ao mundo, semeia a boa semente, igreja. O tempo é de proclamar o reino, o tempo é de semear, amém? Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu quero orar. Feche os teus olhos. Meu Deus, eu preciso fazer com que seu ouvido ouça só mais essa parábola. Pode dar risada, irmão. Pode dar risada. Pode dar risada, irmão. Porque é engraçado. Eu sei que é engraçado, meu Deus. Ora por mim, irmãos. Meu Deus. Ora por mim. Mas eu preciso semear mais um pouco no seu coração. Mateus capítulo 13. Feche os olhos. Feche os olhos. Abra os seus ouvidos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. É aquele que veio, irmãos, veio nos resgatar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Imagine essa cena. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: escute, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. É aquele que escuta a semente, mas o inimigo toma e ele não crê, é incrédulo. É o coração incrédulo, irmãos. Ele nem crê, ele é incrédulo. As aves é o inimigo, os seres alados, caídos, que fazem de tudo para distorcer a verdade, a ponto da verdade ser roubada do coração e dos ouvidos daqueles que ouviram a semente do Evangelho. Mas eles são incrédulos. Veja bem, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Muitos vão ouvir a palavra, o Evangelho, vão crer, mas não terão raízes. Esse é o coração endurecido. Ele crê, mas ele vai e continua endurecido. Ele é difícil de se arrepender. Ele não tem raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou você tem um coração incrédulo, ou você tem um coração endurecido, ou você tem um coração espinhoso, distraído, ou você tem um coração disponível, receptivo à semente do reino. E se você tem, você faz parte da colheita. Você dará frutos a 100, 60, a 30. Você frutificará o reino. Você dará fruto. Você é videira do Senhor. Você é plantação do Senhor. Amém, igreja?